Fala, galera do canal Flamengo Sem Limites. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 18, gravado nesta segunda-feira, dia 24 de julho. Flamengo decepciona de novo. Infelizmente, o vídeo de hoje vamos tratar sobre o empate medíocre do Flamengo que ocorreu no último sábado, dia 22 de julho, atuando no Maracanã frente ao América Mineiro. Flamengo e América Mineiro empatam em 1-1 num jogo para lá de ruim do Flamengo. Muito mal. Vamos analisar essa partida trazendo as análises e as informações a respeito desse duelo que decepcionou realmente a torcida rubro-negra, que compareceu em grande número no Maracanã. Cerca de 65 mil pessoas foram até o estádio para assistir a uma partida muito fraca tecnicamente, sem empenho. Mais uma vez, o Flamengo parece escolher jogo para disputar, né? Se vale mais, se vale menos, eu acho que isso acaba pesando um pouco na balança de alguns atletas. Fica muito evidente que o comprometimento em determinados jogos ele é diferente, relacionado a jogos, por exemplo, que valem uma classificação, que valem uma final, que valem uma taça. A verdade é que o Campeonato Brasileiro ele é uma disputa constante pelos 3 pontos, e uma regularidade para se alcançar o objetivo final, que é ser campeão no final da temporada. Então vamos falar um pouquinho sobre este jogo entre Flamengo e América Mineiro. O placar final, como eu disse, Flamengo 1, América Mineiro 1. O América saiu na frente, né, fazendo 1-0, e depois o Flamengo empatando com o Vitor Hugo lá no finalzinho do jogo, ou seja, o vexame poderia ter sido pior do que foi, por incrível que pareça. O Flamengo realmente deixando muito a desejar no que diz respeito à questão do desempenho técnico. O Flamengo que vinha aí, vem na verdade, né, numa campanha de melhora com o Jorge Sampaoli. Em alguns jogos atua melhor, em outros jogos atua não tão assim, de maneira correta, digamos assim, né? Compete, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. O Flamengo, muitas vezes, ele demora a competir nos jogos, né? Em alguns jogos ele até parece que ele opta por não competir. E foi exatamente o que aconteceu neste jogo de sábado. A escolha do Jorge Sampaoli para o jogo de sábado foi atuar com somente um volante. O Flamengo praticamente atuou num 4-1-4-1 em grande parte do jogo, principalmente devido às ausências de Eric Pulgar, que está lesionado, Thiago Maia suspenso. Eu até no vídeo de abre o jogo, de uma maneira diferente, digamos assim, né? Eu não estava no estúdio, hoje retornando ao estúdio, eu coloquei que o Davi Luiz, por exemplo, não iria jogar, e pelo contrário. O Jorge Sampaoli surpreendeu, mesmo com a volta do Fabrício Bruno, ele coloca o Davi Luiz, mantém o Davi Luiz no time, fazendo dupla de zaga com o Léo Pereira. E como volante fixo, somente o Alan, reforço que chegou há pouco tempo, vindo do Atlético Mineiro, e o Jorge Sampaoli opta por colocar somente um volante de ofício. E o Gerson flutuando entre a linha ofensiva e a linha defensiva. Então o Flamengo tinha uma linha de 4 defensores, com Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, o Alan como primeiro volante, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique como titular, bem espetado na ponta esquerda para tentar dar amplitude, e o Gabigol isolado na frente. Qual o problema desse esquema tático? Vou colocar para vocês aqui, vou puxar no campinho, para a gente poder entender um pouco melhor como foi esse esquema do Flamengo, atuando no 4-1-4-1 em grande parte deste jogo. O Flamengo atuando no 4-1-4-1. Aqui, ó. Wesley, Davi, Léo Pereira, Ayrton Lucas, que retornou após cumprir suspensão, o Alan fixo à frente da defesa, e aqui Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique bem espetado, com o Gabigol isolado aqui. Qual o problema? Ao colocar o Bruno Henrique bem aberto aqui para a esquerda,
ele impedia o avanço do Ayrton Lucas. Então o Ayrton Lucas foi muito tímido nesse avanço pelo setor esquerdo. Em contrapartida, o Wesley, que tinha muita liberdade para atacar, porque o Everton Ribeiro geralmente fazia a diagonal para dentro, o Wesley passava aqui. O Wesley numa jornada muito infeliz, muito mal no apoio, tá? O Gerson, ele nem apoiava e nem marcava. Inclusive, ele teve 2 oportunidades ali no início do jogo, ele desperdiçou. E o Gabigol muito isolado, bem isolado aqui na frente. Então, essa é a disposição tática do time do Flamengo. Enquanto o América praticamente defendia numa linha de 5, com 4 jogadores no meio e somente um atacante. Isso no momento defensivo. Quando o América tinha a bola, virava um 4-3-3. Porque aqui, ó, avançava um volante e fazia isso aqui, virava um 4-3-3. Então o Flamengo teve muita dificuldade com o América Mineiro, por incrível que pareça. Eu até citei na abertura, né, no vídeo de abertura, que o Flamengo era o melhor ataque contra a pior defesa do campeonato. E o que se viu parecia que eram times totalmente diferentes dessa organização que eu falei. Parecia que o Flamengo era o pior ataque e parecia que o América era a melhor defesa. Porque o América conseguiu segurar o Flamengo, conseguiu impedir os avanços do Flamengo. O Flamengo, numa tarde muito ruim, muito abaixo daquilo que se espera, daquilo que se pode apresentar. Jogadores, e muitas vezes, me chamava a atenção o fato deles parecerem tirar o pé das divididas. O Arrascaeta fez isso em vários momentos. O Gerson muito desligado. O Gabigol completamente ausente do jogo, sem estar presente no comando de ataque. Isso realmente me deixou muito preocupado, apesar de um começo animador, como eu disse. O Gerson teve ali 2 oportunidades. Até os 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo teve um bom volume de jogo, mas depois a marcação do América encaixa e o Flamengo baixa a intensidade. Quando o Flamengo baixa a intensidade, o América encaixa a marcação, o jogo se torna equilibrado. E um jogo entre Flamengo e América Mineiro no Maracanã, na atual circunstância, ele não pode se tornar um jogo equilibrado. O Flamengo tinha que ter exercido a sua força técnica e tinha que ter colocado uma imposição sobre o adversário. Por mais que futebol seja um esporte onde o óbvio muitas vezes não acontece, mas eu achei que, na minha opinião, faltou ao Flamengo um pouco mais de imposição física, técnica e tática. Realmente uma jornada ruim por parte dos jogadores do Flamengo e também ruim a leitura de jogo do Sampaoli, que não soube fazer a leitura correta de um esquema montado pelo Wagner Mancini, que surpreendeu o técnico do Flamengo. Na minha opinião, surpreendeu. Colocar um único volante para ajudar a marcar um time que, quando atacava com 3 no meio e 2 jogadores bem espetados na ponta, com um centroavante bem móvel, o Flamengo teve muita dificuldade para encaixar essa marcação. A América surpreendeu de forma assim muito até forte com relação ao que se espera que o Flamengo tenha que fazer, né? O Flamengo, na verdade, ele tem um problema defensivo que está difícil de ser corrigido. Mas em alguns jogos, esses problemas eles se tornam mais evidentes exatamente por conta da falta de intensidade de alguns jogadores que deveriam cumprir determinadas funções dentro de campo e eles não exercem essas funções, né? Então, o time ele pareceu atuar em determinado momento como se fosse vencer o jogo de qualquer forma. Como se fosse assim, nós somos superiores, somos o time de maior investimento, temos os melhores jogadores, vamos vencer a qualquer momento o time que até então era o lanterna do campeonato. Só que não foi isso que se viu, né? Não foi exatamente isso que se viu. Então, o Flamengo tem uma certa soberba, um certo preciosismo, muitas vezes, na hora de finalizar, né? Não finaliza com veemência, com fome de gol para fazer o gol. O Flamengo finaliza muitas vezes de forma blasé, parece dar um tapinha a mais, parece dar um toquezinho a mais, quer fazer um golzinho a mais bonitinho, né? Então, eu acho que se o Flamengo se propõe a encarar 3 frentes dentro da temporada, ele tem que encarar as 3 frentes de forma igual, com a mesma intensidade, com o mesmo apetite de vitória. Porque
qualquer equipe que jogue contra o Flamengo vai querer incomodar o Flamengo, tirar pontos do Flamengo. Qualquer uma. Pode ser o lanterna do campeonato, como foi com o América Mineiro, que hoje não é lanterna mais. O Vasco hoje é o lanterna do campeonato, devido exatamente a esse ponto que o Flamengo deu ao América. Na verdade, não deu, vou corrigir. O Flamengo conquistou um ponto no jogo contra o América, porque o placar ali não diz o que foi a partida. O América foi melhor do que o Flamengo. O resultado de empate foi melhor para o Flamengo do que para o América. Olha o que eu estou dizendo, estou falando do time que fatura mais de 1 bilhão por ano, que tem a maior folha salarial do Brasil, quiçá da América Latina, e esse time passou sufoco contra o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, é muito preocupante para a sequência do campeonato, para a sequência de jogos decisivos que o Flamengo tem por aí. Vamos analisar aqui, ó, os números do primeiro tempo. E olha só, esses aqui são os números do primeiro tempo. E olha que o primeiro tempo o Flamengo foi melhor do que o América. O Flamengo foi melhor do que o América no primeiro tempo. Posse de bola, 60% contra 40%. Finalizações, olha, 7-6. 7-6. Tudo bem, o Flamengo finalizou 4 no gol, o América nenhuma. Mas mesmo assim, o América teve a oportunidade de finalizar 6 vezes. Uma somente a menos do que o Flamengo. Então, mesmo o Flamengo sendo melhor no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, o América conseguiu construir perigo de gol, levar perigo de gol à equipe do Flamengo. Então, isso realmente é preocupante. Se o lanterna do campeonato, jogando dentro do Maracanã, consegue levar perigo ao gol rubro-negro, alguma coisa está errada. E para mim, na minha visão, vai além da questão do técnico. Como eu repito, existe uma ala da torcida do Flamengo que pede cabeça de técnico de forma incessantemente, inclusive alguns jornalistas. Então, na minha opinião, eu não acho que a culpa seja exclusiva do Sampaoli. Ele tem sua parcela de culpa, mas principalmente esses jogadores que não são cobrados como deveriam ser cobrados. Um ambiente nada profissional, de muita passação de mão na cabeça de jogador. Né? O jogador faz o que quer muitas vezes, né? Faz biquinho, chuta copo d'água e nada acontece. Ninguém é cobrado. Então, se o Flamengo tem um investimento pesado, como tem atualmente, pode se dar o luxo de investir alto, o Flamengo não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro em momento nenhum. E a forma como esses jogadores atuaram contra o América Mineiro, como já haviam atuado contra o Red Bull Bragantino, dá a impressão de que eles estão deixando o Campeonato Brasileiro, sim, de lado. Estão escanteando o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que brigar por tudo. Copa do Brasil, Libertadores e principalmente o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato da regularidade, como eu disse. Não dá para ficar só tentando disputar a Copa. Senão vira o time do Renato Gaúcho. E o Flamengo tem investimento suficiente para não ser dessa forma. No segundo tempo, a coisa piora um pouco mais. Porque o Wagner Mancini faz a leitura do jogo, principalmente explorando os espaços defensivos deixados pelo Flamengo, assim, mas espaços aos montes, né? Principalmente porque era somente o Alan defendendo na frente dos zagueiros, e os zagueiros ficaram muito expostos. Numa tarde infeliz do Wesley, numa tarde onde o Ayrton Lucas não apareceu, os problemas defensivos ficaram ainda mais evidentes pela falta da presença, né, do Eric Pulgar. Na minha visão, a dupla de volantes para mim tem que ser Eric Pulgar e Alan. Então faltou a presença do Eric Pulgar nesse jogo para dar uma sustentação maior ao sistema defensivo. Isso realmente se mostra hoje um desfalque importantíssimo quando ele não pode atuar, porque hoje o Flamengo ainda não tem alguém que possa atuar como um primeiro volante ou segundo volante da forma que o Eric Pulgar vem jogando. O Vitor Hugo, que entrou no time, entrou muito mal, falhou nos primeiros lances que tentou ali, vários deles, deu as costas para um lance na defesa, reclamando de uma falta, quase o Flamengo toma um gol, porque a bola foi em direção a ele estava de costas para a bola. É uma vergonha um jogador profissional atuar dessa maneira. Então, o time virou uma bagunça no segundo tempo, o América mandou no jogo, a verdade é essa. O América mandou no jogo, eu tenho aqui os números também do segundo tempo. Apesar da posse de bola bem menor ainda em relação ao primeiro tempo,
O América finalizou 10 vezes contra 9 do Flamengo, sendo 4 no gol, mais do que o Flamengo, né? E os contra-ataques que o América conseguia, muitas vezes levava muito perigo ao gol do Flamengo. E mais uma vez, adivinha quem foi o destaque desse jogo? O Matheus Cunha. De novo, o Matheus Cunha foi destaque no jogo, muito em função das defesas que ele praticou, impedindo o América de abrir o placar mais cedo. Então, se o goleiro ele vem constantemente sendo o melhor em campo, ou um dos melhores em campo, isso realmente é muito preocupante. É muito preocupante porque o Flamengo não pode ficar dependendo do seu goleiro para poder vencer os jogos. Lógico, o goleiro está ali para isso, mas mesmo assim o Flamengo tem condições de vencer os jogos sem depender do goleiro. O poder técnico que esse time tem é muito grande, é muito forte. Aqui o acumulado, os números, né, somados, 66% de posse do Flamengo, 34% do América, 16-16 em finalizações. No gol, o Flamengo 7-4, mas o Flamengo, apesar de ter finalizado mais no gol, os chutes não levaram tanto perigo assim, principalmente no segundo tempo. O Gabigol perde uma chance claríssima, claríssima no segundo tempo, onde ao invés dele chutar de direita, ele, por preciosismo, né, ou por estar desligado, né, por não estar comprometido com o jogo, ele tenta dar um corte no goleiro, ele perde o ângulo, consequentemente ele perde o gol. Então, o Flamengo ele ficou muito amarrado, ali o América amarrou direitinho no segundo tempo, dando muito trabalho ao esquema defensivo do Jorge Sampaoli, e realmente o Flamengo só não saiu derrotado por obra do acaso que o Vitor Hugo achou um gol lá no finalzinho, marcando um gol de cabeça. Foi a única coisa que o Flamengo conseguiu produzir no segundo tempo, foi o gol do Vitor Hugo, que entrou aos 60 minutos do segundo tempo, no lugar do Everton Ribeiro, que já estava muito mal. Depois o Sampaoli coloca o Pedro no lugar do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique ele cansou, né, no segundo tempo, mas o Pedro também não deu uma boa resposta. Já as mexidas do técnico do América, o Wagner Mancini, surtiram mais efeito, principalmente a entrada do Rodrigo Varanda no lugar do Paulinho Boia, que deu um calor danado na defesa do Flamengo. Como esse rapaz, ele deu sufoco na defesa do Flamengo. O Flamengo realmente muito mal defensivamente. Vou trazer para vocês agora como o Flamengo ficou mais tempo atacando, procurando, com posse de bola, na verdade, não foi nem atacando, com posse de bola. Veja que o campinho aqui, ó, tá mais clarinho, que é exatamente para onde o Flamengo atacou, o campo fica mais clarinho. Aqui ó, o jogo se desenrolou 24% na defesa do Flamengo, 40% no meio e 36% no campo de ataque do Flamengo. E aqui já o campinho do América mostrando, né, o América optando muito em função também da questão da velocidade que o Wagner Mancini aplicou no time, né, o América atuando uma forma mais reativa, né, de transição rápida, como já se esperava. Por isso eu achei que o Sampaoli não soube fazer a leitura correta para poder corrigir o problema defensivo. A entrada do Vitor Hugo, eu colocaria o Vitor Hugo, mas ele realmente entrou muito mal no jogo, né? E eu teria colocado o Pedro um pouco antes. E também teria sacado o Gerson e tentado colocar ali, de repente, o Matheus França para dar um pouco mais de mobilidade nesse time. Então, um time também que tem um investimento muito alto e o treinador também não utilizar o banco como deveria, é um problema do Sampaoli. É o que eu digo sempre, não é que o Sampaoli seja inocente, não é isso. Mas, para mim, os jogadores também têm uma parcela de culpa bem significante. Agora, a tabela do campeonato, né, na verdade, a classificação, o Fluminense e Coritiba, na verdade, Coritiba e Fluminense ainda estão jogando na rodada, né? Esse vídeo está sendo gravado agora, segunda-feira à noite. O Coritiba estava vencendo o Fluminense pelo placar de 2-0. Então aqui fica a tabela atualizada até esse jogo do Coritiba contra o Fluminense. O Flamengo perdeu a segunda colocação, porque o Grêmio venceu o Atlético Mineiro. E se o Flamengo tivesse vencido, ele iria a 30 pontos, ficaria atrás do Botafogo com 10 pontos a menos. Hoje,
continua sendo de 12, mas o Botafogo empatou com o Santos, chegou a estar perdendo por 2-0. Então o Flamengo iria conseguir diminuir a diferença para o líder pelo menos 2 pontos se tivesse vencido o jogo de sábado, coisa que não aconteceu. Os 12 pontos permanecem de diferença para o Botafogo, sendo que o Grêmio agora assume a segunda colocação com um jogo a menos, e o Palmeiras também com 28 pontos ali alcança o Flamengo, empata com o Flamengo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Então realmente o Flamengo tem que saber aí o que vai fazer, se vai priorizar a Copa, se vai investir nas 3 frentes, mas para investir nas 3 frentes não dá para jogar como jogou no sábado. Realmente é uma questão muito complexa. Aqui para vocês, o próximo jogo, Grêmio e Flamengo, Copa do Brasil, semifinal, primeiro jogo, lá na Arena do Grêmio, 26 de julho, quarta-feira, às 21h30. Jogo importantíssimo, crucial para as pretensões do Flamengo na Copa do Brasil. Lembrando que o Grêmio venceu o Atlético Mineiro, vem com moral, apesar que o Atlético Mineiro também não vem ganhando de ninguém, mas o fato é que o Grêmio venceu o Atlético Mineiro atuando até de uma forma um pouco mais cautelosa e pragmática. Com certeza, o Grêmio deve adotar a mesma estratégia para jogar contra o Flamengo nesse jogo de quarta-feira, um jogo um pouco mais cauteloso, também com transição rápida, dando a bola para o Flamengo e explorando a velocidade do contra-ataque do time do Renato Gaúcho. Lembrando que o último confronto entre as duas equipes foi 3-0 para o Flamengo, mas o placar não diz o que foi o jogo. O Grêmio atuou muito bem naquela partida, inclusive levando muito perigo ao gol do Matheus Cunha. O Matheus foi um dos destaques dessa partida também, como eu já disse, a respeito do jogo contra o América Mineiro e assim outros jogos. O Matheus vem sendo destaque da equipe. Então, esperamos que na quarta-feira o Flamengo entre mais focado, mais ligado, com mais pegada, com mais intensidade, para que possa voltar lá do Sul com resultado positivo e encaminhar sua classificação, que será decidida no Maracanã daqui a algumas semanas. Lembrando que na quarta-feira tem o Abre o Jogo especial para Grêmio e Flamengo, será feito aqui no nosso canal. Então, um Abre o Jogo todo especial com informações, com estatísticas, com o histórico do confronto, né, qual a possibilidade de time, né, o que o Sampaoli reserva para essa partida importantíssima da próxima quarta-feira, um jogo decisivo, muito importante para a temporada do Flamengo. Então, galera, pedir para vocês mais uma vez se inscrever no canal, acionar o sininho, né, deixa o like e compartilha aí, passe para os amigos e as amigas que torcem para o Rubro Negro, que torcem para o Mengão. Pedir para a galera se inscrever aí, divulgar, e assim o canal ele vai crescer ainda mais, trazendo conteúdo, sempre a busca é por um conteúdo de qualidade. Lembrando que vai ter mais vídeos sobre o basquete rubro-negro, essa reformulação do elenco, tá? Sei que a galera curtiu, muita gente já assistiu. Então fica aqui também a dica para assistir o videozinho sobre o Fla Basquete, que serão feitos mais episódios a respeito desse tema. Então é isso, galera. Se cuidem e saudações rubro-negras.